Sean todos muy bienvenidos a una transmisión más del Instituto Vida para Todos. Tema general, la palabra de la vida, la comunión de la vida y piedras vivas para la edificación. Estamos dentro del contexto de las epístolas de Pedro. Epístola de Pedro, capítulo 1, versículos de 8. La lectura de la Biblia, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículos del 8 al 21. En el último mensaje, el mensaje número 22, nosotros abordamos el comienzo de la segunda epístola de Pedro, capítulo 1. Comenzamos a mostrar que cuando nós cremos em Jesus, comenzamos a mostrar que cuando nosotros creímos en Jesús, todos nosotros recibimos una fe subjetiva. Que Pedro logo no versículo 1 nos diz que nós y obtivemos que Pedro en el versículo 1 ya nos dice que nosotros obtuvimos fe igualmente preciosa. Nós mencionamos que esse verbo obtiver nosotros mencionamos que este verbo obtener es el mismo usado en el Antiguo Testamento para el repartir la tierra entre el pueblo de Israel. Ontem eu mostrei que em Gálatas capítulo 2, versículo 20, ayer yo mostré que en Gálatas capítulo 2, versículo 20, donde habla que nosotros ya morimos, nosotros ya morimos con Cristo, y este vivir que tenemos hoy, vivimos por la fe en el Hijo de Dios. A fé no Filho de Deus, ou melhor traduzir la para fe a fé en el Hijo de Dios, o o Filho de mejor traducirlo para la fe, coma, la del Hijo de Dios. Isso é, a fé do Filho de Deus. Eso quiere decir, la fe del Hijo de Dios. Que é uma aposição. Aquí existe una aposición. Conjunção liga ¿Qué es dois una substantivos. aposición? Esta conjunción Esses une dois dos substantivos sustantivos. são apostos, isto é, são Y de estos dos igual sustantivos significado. son opuestos. Quiere decir, A son fé de igual do Filho significado. de Deus, Son a fé apostos. é o Filho de Deus, o Filho La de fe Deus é del a Hijo fé. de Dios, la fe es el Hijo de Dios, el Hijo de Dios es la fe. Portanto, Cristo é a fé. Por tanto, a Cristo fe objetiva. es la fe. Em quem nós Es cremos. la fe objetiva Quando nós en cremos quien em nosotros Cristo, creemos. que é a Cuando fé, nosotros creímos en essa Cristo, a fé é projetada que es la fe, para dentro do nosso coração. esta fe es proyectada Ontem para eu dentro fiz de a nuestro ilustração corazón. de uma câmera fotográfica. Ayer yo hice la ilustración de una cámara fotográfica, Globo ocular é uma câmera. o nuestro propio globo ocular Nós es captamos una a cámara. imagem objetiva e projetamos na nossa retina. Nosotros captamos la subjetivamente. imagen objetiva y la proyectamos en nuestra retina subjetivamente. Nós, quando cremos em Jesus,
Deus projetou Por la a fe, nosotros, para dentro cuando creímos do en nosso Jesús, coração a fé Dios subjetiva. proyectó la fe hacia dentro de nuestro corazón, la fe subjetiva. Hoje, essa fé objetiva está projetada no meu coração. Hoy, esta fe objetiva está proyectada E en mi essa corazón. fé subjetiva é minha. Y esta É minha fe fé. subjetiva Essa es minha mía, fé é de igual es valor mi fe. para com todos os que Esta creram mi em fe Jesus. es de igual valor para con todos los que creyeron en Todos nós Jesús. que cremos em Jesus recebemos essa fé subjetiva. Todos nosotros que creímos en Jesús recibimos esta fe E ninguém subjetiva. recebeu pedaço de terra, ou seja, Y a fé subjetiva nadie melhor que recibió outra. un pedazo de tierra, o sea, la fe subjetiva mejor que otra. Porque Pedro chama de fé igualmente preciosa. Porque Pedro llama de fe igualmente Temos essa preciosa. fé igualmente preciosa dentro de nós. Y todos nosotros tenemos esta fe igualmente preciosa dentro de Trabalhamos nosotros. como uma boa terra. Ahora nos cabe a nosotros trabajarla como una buena Recebe uma tierra. terra do Pai e não trabalha, a terra fica desolada. Un e hijo abandonada. perezoso recibe la tierra del Padre y no la trabaja. La tierra queda desolada y abandonada. Mas filho diligente recebe a boa terra do seu pai, trabalha na Pero un terra hijo e vai diligente gerar todas as recibe riquezas la para buena ele. tierra de su padre, trabaja en esa tierra y va a engendrar todas las riquezas para él. É nesse sentido que apóstolo Pedro quer mostrar que Deus já nos En deu este sentido tudo em que termos el de apóstol Pedro potencial quiere mostrarnos nessa terra que e a Dios sua fé. ya nos dio todo en términos de potenciales en esta tierra que es su fe. Versículo 3, você tem, pelo seu divino poder, foram doadas Versículo 3, usted todas as tiene, coisas que por conduzem su à vida divino e à poder, piedade. fueron dadas todas las cosas que conducen a la vida y a la piedad. Nessa sua fé subjetiva, você tem todas as coisas que En esta su fe subjetiva, usted tiene todas las cosas que pertenecen, que conducen a la vida y a la Você é piedad. só trabalhar. Como trabalhar? Usted solo necesita trabajarla. ¿Cómo trabajarla? ¿Dónde está la vida? ¿Dónde está la piedad? A palavra Juan en su primera epístola llama a la palabra Cristo es nuestra palabra de la vida verbo da vida. Em o seu el Evangelho, verbo capítulo 1, de la versículo 1, vida. também diz, no princípio era a palavra estava En com su Deus, e a Evangelio, palavra era capítulo Deus. 1, versículo 1 dice, en el principio era la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. E também dizia que a vida estava na palavra. Y también decía que Então, la se vida nós estaba en la que palabra. recebemos a fé subjetiva, por meio Entonces, da si palavra nosotros da verdade, que é que o recibimos evangelho da la nossa fe salvação, subjetiva, por medio de la palabra de la verdad, que es el Evangelio de nuestra salvación, devemos continuar a receber a palavra da vida. debemos continuar recibiendo la palabra de la vida. Receberemos todas as coisas que nos conduzem Así, à vida continuamente e à piedade. recibiremos todas las cosas que nos conducen a la vida y a la piedad. Essa terra sendo trabalhada por meio do seu trabalho em cima da palavra. Esta tierra siendo trabajada por medio de su trabajo sobre la Vai palabra, produzir mais vida e vai produzir mais va a virtude, producir más vida mais piedade, y va a producir más virtud, energia da vida. E más você piedad, está cada vez más tomando energía de la a vida. natureza de Deus Y como sua usted realidade. está cada vez tomando
viendo la naturaleza de Dios como su realidad. De esta manera, usted no será un cristiano solo nominalmente, de nombre. Infelizmente, hay muchos cristianos solo de nombre. Mas vive como uma pessoa do mundo. Usted es cristiano, sí soy, Não tem energia pero da vive vida. como una persona del mundo. É apenas cristão. No tiene da la terra. energía de la vida. Es solamente un Porque cristiano ele recebeu o evangelho da salvação, a palavra da credencial, vida, porque recibió una se vida, converteu, el evangelio de la salvación, la palabra de la vida, recebeu continuamente se a palavra convirtió da vida. y Por isso, irmão, no nós recibió vamos más continuar recebendo continuamente a la palabra de la vida. Por Por eso, hermanos, nosotros necesitamos continuar recibiendo la palabra de la vida. Ya dijimos ayer, esta palabra de la vida trae la verdad. A verdade nos La palabra de la verdad nos A transforma. verdade, através da palavra, La faz uma verdad lavagem nos em santifica. nós. La verdad a través de la palabra hace un lavado en nosotros. La palabra trae la vida de Dios y la naturaleza de Dios para nosotros. También limpia de nosotros todos los elementos del viejo hombre. Se continuarmos Todo nessa pecado, circulação da todas vida, las cosas de la recebendo vida a palavra de natural. Deus, Si continuamos en esta circulación de la vida, recibiendo la palabra de Dios, a igreja será uma igreja gloriosa, nosotros seremos totalmente santificados. sem mácula, sem ruga. La iglesia será una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arrugas, y el Señor podrá volver Nos últimos tempos. para tomar a su iglesia como su novia. Nosotros estamos en los últimos tiempos. Como trabajadores de la última hora, necesitamos ser diligentes en el trabajar de la tierra. El enemigo va a hacer de todo para ocupar su corazón. Él ocupa su corazón con las pasiones que hay en el mundo. Para tomar o seu coração. El mundo es usado como un arma del diablo para tomar su corazón. Concupiscência da carne, concupiscência Dinero, dos olhos, la fascinación de las a riquezas, soberba da vida, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los para o inimigo ojos, de Deus tomar o seu la coração. soberbia de la vida, es para Porque o seu distraerlo a coração foi usted, criado por Deus para que el especialmente enemigo para de Dios receber a tome su palavra de corazón. Deus. Porque su corazón fue creado Seu por Dios coração é especialmente especial para receber recibir a la palabra semente de do Dios. Su O corazón inimigo sabe disso. es especial para recibir la semilla del reino. Até com coisas legítimas. Y el enemigo sabe eso. Você tem Él que quiere sustentar ocupar sua su família, corazón pagar hasta con suas cosas contas, legítimas. pagar um imposto. Usted tiene que E você trabajar. não tem tempo mais Usted para tiene as que coisas do sustentar Senhor. su familia, tiene que Não pagar tem sus tempo cuentas, para pagar a palavra do impuestos, Senhor. y usted no tiene O más seu coração tiempo fica para las totalmente cosas ocupado del pelas Señor. coisas do mundo. No tiene más tiempo para la palabra del O Señor. inimigo vai dar risada. Su corazón queda totalmente ocupado por las cosas del Vai mundo. conseguir arruinar mais um coração. El enemigo se va a reír. Va a É por isso, decir, irmãos, yo que conseguí, nossos comportadores são nas ruas. conseguí arruinar un corazón más. Para recuperar esses corações. Es por esto, hermanos, que nuestros colportores están en las calles, Amar a palavra de Deus. para recuperar estos corazones para Dios, Todos nós que cremos em Jesus para recebemos amar la essa palabra terra de que Dios produz para Deus. con simplicidad. Porque todos nosotros que creímos en Jesús recibimos esta tierra que produce para Dios. Sido doadas
as suas muito preciosas e muito grandes promessas. Por eso que en el versículo 4 dice, por las cuales nos han sido dadas sus preciosas y grandísimas Nos promesas, tornemos coparticipantes da natureza divina. para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Com essa terra que recebemos as grandes promessas. Entonces, el el Señor nos dio con esta tierra que E para recibimos você receber las a grandes concretização promesas. das promessas, você precisa trabalhar. Y para que usted reciba la concretización de As promessas de esas Deus vêm promesas, por meio de quê? usted necesita trabajar. Onde estão as promessas de Deus? Las promesas de Dios vienen por medio de qué? Estão na palavra. ¿Dónde están Então, las quando você promesas de recebe a Dios? palavra, você Están crê na en palavra, la palabra. trabalha na palavra, Entonces, cuando usted recibe la palabra, anotação, usted cree en la palabra, trabaja en la palabra, inmersión, imersão anotación. profunda. E o que acontece? Essas Inmersión promessas se refinada, tornam a profunda. realização, a ¿Qué concretização sucede? para você. Estas promesas se tornan verdad en vos. la realización, É la isso que concretización Deus para quer usted. trabalhar com cada de nós. Se torna la verdad en usted. Es esto que Dios quiere trabajar en cada uno de No nosotros. seu coração como a Usted fé ya tiene subjetiva, todo. Cuando la fe objetiva fue proyectada en su corazón como la fe subjetiva, para participar da natureza divina. usted ya tiene todo Aí el nós nos potencial livramos das paixões que há para no mundo. participar de la naturaleza divina. Não é primeiro livrar Ahí dos nosotros vícios nos do mundo, libramos de las pasiones que hay en el mundo. para depois No buscar o es Senhor. primero librarse de los vicios del mundo Você não terá forças. para Mas después é buscar al primeiro o Señor. Y Usted la palabra no va a tendrá llevar fuerzas, para pero es livrar buscar primero al das Señor. paixões que há no mundo. Y la palabra te va a dar Por fuerzas isso você precisa ser diligente. para librar de las pasiones que hay en el mundo. Eu suponho Por que nós eso estamos usted falando necesita ser para um diligente. grupo que quer ser vencedores. Yo supongo que nosotros estamos hablando Porque durante para 20 un grupo séculos da que história quiere da ser igreja, vencedor, nós vimos que há 7 porque igrejas de durante Apocalipse 20 2 siglos e de la 3 historia de la que iglesia, retratam toda a história da igreja. nosotros vimos que las 7 iglesias de Apocalipsis 2 y 3, que retratan toda la historia de la já passou pela iglesia, igreja em Éfeso, que é no y la historia primeiro de la século, iglesia no ya tempo pasó dos por la apóstolos, iglesia en Éfeso, já passou pela igreja em que Esmirna, es en el primer siglo del tiempo de los de muitas apóstoles, perseguições do Império Romano, ya pasó por la já iglesia passou en pela Esmirna, igreja em Pérgamo, época de muchas onde persecuciones o del imperador Imperio Romano, Constantino uniu y ya pasó a por la iglesia en política Pérgamo, com a igreja. donde el emperador Constantino unió Deformou a la igreja. política con la A igreja iglesia. ficou monstruosamente grande. Deformó Os líderes a da la igreja, o iglesia. clero se La tornou iglesia também quedó os monstruosamente principais, grande. ministros do Estado. Los líderes de la iglesia, el clero se tornó también los principales ministros del Estado. A igreja perdeu natureza. Obtuvieron mucho dinero y mucho poder. La iglesia perdió Que su levou a naturaleza. igreja ao fundo do Y después vino la época de la iglesia en Tiatira, A que palavra de llevó Deus a la iglesia al fondo del pozo. O ensinamento de Jezabel prevalecia. La palabra de Dios fue callada Levou-se a toda sorte
La e enseñanza de Jezabel prevalecía. all sorts of distortions and blasphemies. Se llevó a todo tipo de blasfemias And the y Lord de recovered to the church in distorsiones. Sardis. a igreja da reforma. El Señor entonces restaura a través de la iglesia en Sardis, And it brought open Bible la to iglesia de A la imprensa Reforma. foi inventada, the press was Trajo invented, o papel una foi inventado Biblia abierta para nosotros. e se tornou possível cada de nós. La ter imprenta se made it inventó, possible for each el, one of us to have a Bible. papel fue mas inventado ainda y conservou se muitos tornó vícios. posible que cada uno de nosotros tengamos una Biblia. Pero aún se conservaron Não muchos se restaurou vicios. o que deveria restaurar. And not everything was recovered that must be recovered. E Deus precisa No se restaurar a restauró igreja lo que debía ser God restaurado. must restore the church in Philadelphia. Y Dios necesita restaurar la iglesia en There's Filadelfia. only these two churches remaining, the church in Philadelphia and the church in Laodicea. Y quedan solo estas dos iglesias, Filadelfia boa, y la Odisea. e acabou envelhecendo. La Odisea es aquella que ya se creía buena, importante y terminó envejeciendo. O Senhor está procurando, buscando a igreja em Filadélfia. Therefore, at the end Por time, tanto, the Lord is en seeking este the fin church de los in Philadelphia. tiempos, el Señor Nós está queremos buscando crer que o Senhor está la restaurando iglesia en Filadelfia. And we want to believe that the Lord is recovering that in our among us. Nosotros La queremos realidad creer de la iglesia que el en Señor Filadelfia. está restaurándola entre nosotros. O Senhor está restaurando o amor La fraterno. realidad de la The Lord is iglesia en recovering Filadelfia. among ourselves the brotherly love. Desde final do século El Señor XVIII, está restaurando el amor fraternal entre nosotros. já havia grupo de pessoas que queria Desde el sair, final del siglo sair da XVIII, escravidão da hierarquia na igreja. ya había un grupo de personas que querían salir de la esclavitud, Eles viram que de la não jerarquía era en la bíblico iglesia. a questão de clero e leigos na igreja. And they saw that the matter of clergy Ellos and vieron laity que wasn't no era biblical. bíblico Grupo la de cuestión pessoas del que clero servem ao y Senhor, laicos en la especialistas iglesia. Em servir ao Senhor, os demais são leigos. A group, people Un grupo serving de the Lord personas is que sirven the al specialists, and the Señor other ones, son they especialistas en know servir al Isso Señor, danifica los demás o son laicos. funcionamento dos membros do corpo de Cristo. And that damages the functioning of the members in the body. Esto damnifica aquele grupo de el pessoas do final do funcionamiento século de los XVIII, miembros del eles cuerpo de Cristo. Queriam se libertar de todo o sistema clerical. So that Entonces, group of aquel people grupo at de the end of the personas cen- al final del 18th siglo century wanted to be XVIII, delivered. ellos querían libertarse de todo el sistema clerical And they started to calling one another just as brothers. Pastor comenzaron a no é llamarse entre sí Pastor solo wasn't hermanos. a title. Pastor é função. Pastor is a function. Pastor Então, eles passaram no es un a, título. devolver Pastor a es una função para función. os membros do corpo de Cristo. So they started Ellos to entonces give comenzaron back to the a members of the body their function. No de entanto, essa darle restauração las vem vindo do funciones século a los XIX, miembros 20, del cuerpo de estamos já no Cristo. 21. And this restoration Sin coming embargo, from the end of the 18th century and now esto in es the- el up to estado, the el estado Aí na de igreja não la iglesia del se siglo tem XX, vontade XXI, y ya muitos estamos desses en el siglo legados do XXI. passado. But even in the 21st century, the church has not been able Aún la be iglesia delivered no from all consiguió these things. librarse de Por isso, muchos o de Senhor estos legados está del iniciando pasado. em nós uma nova etapa. That's why the Lord is starting with us a Por new eso el age. Señor O Espíritu está que te libera. comenzando en nosotros una nueva etapa. Não é a maneira humana. It is not the human way. Não segue El a Espíritu lógica quiere humana tener It does not libertad. follow the human logic. No es la manera humana, daqueles que não se no consideram sigue la capazes. lógica The Lord humana. needs those who do not consider El themselves Señor capable. necesita Isaías 66, de aquellos que no Isaías se 66. consideran capaces. Mas o que o Senhor Isaías procura são 66, pessoas de espírito humilde e arrependido. The Lord is seeking Pero those who have a lo que el contrite Señor and repentant busca spirit. son personas de espíritu humilde y Aí arrepentido. começa a surgir a igreja em Filadélfia.
Then the church in Philadelphia y starts que to A aman igreja su de palabra. Filadélfia é aquela que tem pouca Ahí força, comienza a surgir la iglesia en Filadelfia. porque ela La iglesia en entendeu Filadelfia es aquella que o tiene capaz poca fuerza. não é o homem. Because the church in Philadelphia understood that man is Porque not ella the capable entendió O que capaz, el capaz one. no The es el capable hombre. one is God. Deus só busca no homem El capaz es instrumento, Dios. canal para ele poder fazer sua obra. God is just Dios seeking solo in man busca en el a hombre channel to do his work. Então, a igreja de instrumento, Filadélfia un tem canal pouca para él força. poder So hacer the su church in obra. Philadelphia has little strength. Como Paulo fala em 2 Coríntios 3. Entonces la iglesia en Filadelfia tiene poca fuerza. Chapter 3. A Como nossa Pablo suficiência, habla en 2 Corintios Deus. 3, Our sufficiency comes from God. versículo nosotros, 5. Verse 5. nuestra suficiencia, Não que nuestra por nós competencia mesmos sejamos viene de Dios. capazes de pensar alguma coisa. Versículo Not that we are 5. sufficient of ourselves to think of anything. Como se No que por partisse nosotros mismos As seamos from capaces de Pelo pensar contrário, algo de a nosotros nossa mismos. suficiência vem de Deus. But our sufficiency is from God. A igreja de Filadélfia Como si saliese de nosotros, sino que nuestra competencia proviene de Dios. porque o homem não La é iglesia en capaz de Filadelfia fazer a obra de no se cree, no se halla capaz, Deus. O homem não é nem capaz de pensar. porque alguma el coisa. hombre no es capaz de hacer la obra de Dios. A obra de Deus não parte El do hombre no homem. es ni capaz de pensar algo, alguna cosa. A origem é Deus. The La origin obra is de God. Dios no Por isso ele fala, parte o del qual hombre. nos habilitou para sermos ministros de El uma nova origen aliança. That's es why he Dios. says, who also made us sufficient Por eso él as dice, ministers of the el new cual covenant. asimismo nos hizo letra. ministros competentes del nuevo Enquanto pacto, permanecer no ministério da letra, Because while we remain in the no de la ministry letra. of the letter, ainda depende muito porque da en cuanto capacidade permanece en el ministerio de la letra, humana. Uns têm mais capacidade de aún compreensão. depende mucho de la lógica. capacidad some humana. had more capacity of having Unos a tienen logic más comprehension. capacidades Otros tienen de poca comprensión Others lógica. have a little education. Menos capacidade mental, Less, mental Otros capacity. tienen Então, poca a- instrucción, depende da capacidade humana. So they do menos depend on the capacidad human mental. capacity. Mas essa nova aliança Entonces, But on this new covenant, depende de la capacidad humana. fala por a mim e a mim. we tell them, Pero este nuevo pacto, esta nueva alianza, Quando alguém falou para ele nosotros que hablamos por Amir. para ser ministro Amir de quedó Deus, tinha que preocupado. primeiro terminar a faculdade. Alguien le dijo a él que para ser ministro de Dios tendría que primero Ele não terminar teve la oportunidade facultad. de terminar. And he hadn't had the opportunity to conclude that. Ele ficou bem triste. So he was very sad. Él no tuvo la oportunidad de terminarlo. He said, I'm out of this. Deus não vai me usar. Él quedó muy triste. Mas graças a Deus que Él dijo, os "Yo ministros estoy da nova fuera de aliança não é da letra. But thank God, El the Señor no va a ministers of the new usarme. covenant are not of the letter. Pero gracias Mas a é do Dios Espírito. que los But they are ministros del of nuevo the pacto Spirit. no Porque a son de la letra, mata, mas o Espírito dá vida. Because the letter sino kills, but the del Spirit gives Espíritu. life. Dá liberdade. porque la letra mata, To give pero el freedom to the Espíritu Spirit. vivifica. João 3, Jesus falou para Nicodemos. John Da chapter 3, Jesus told de Nicodemus, libertad al "Importa-vos Espíritu. nascer de novo. you must be Juan born again. 3, O que é Jesús nascido da dijo a carne, Nicodemo, What is born of the flesh is flesh. mas o que é nascido do Espírito. es necesario But what is nacer born de of the nuevo. Spirit is Lo que es spirit. nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, The Espíritu wind es. blows whatever it wishes. Ahí él Você não agrega, sabe de onde vem, You do not know where it el comes viento from, sopla sabe donde para él onde ele vai. and quiere. you do not know where it's going to. Aí Jesus Usted diz, no sabe "Assim de dónde deve él ser viene. todo o que é nascido do Usted Espírito". no sabe a dónde él va. All of those who are born Ahí of the Spirit Jesús must be le like dijo, this. Nós não así seguimos debe a ser lógica da todo mente. We do aquel not que es follow the nacido logic del of our Espíritu. mind.
nem a lógica da letra. neither the logic of the letter. Nosotros Mas nós no seguimos o seguimos la Espíritu. lógica de la But we follow the mente, A igreja em Filadélfia ni tem la que lógica seguir de la o Espírito. The letra, church in Philadelphia must follow sino the que Spirit. nosotros Por isso, seguimos irmãos, o al Senhor Espíritu. nos chamou para La iglesia trabalhar, en sermos Filadelfia trabalhadores da tiene que última seguir hora. al That's why, Espíritu. saints, the Lord called us to be the workers of Por the eso, last hermanos, Ele quer el ter Señor liberdade. nos He wants to llamó have freedom. para de ser los atuar, trabajadores de la e de última fato hora. Ele está fazendo. And indeed, He's doing it. Él quiere tener Oh, libertad, Lord Jesus. hacer su obra. Você Y quer de crescer, hecho, você quer Él lo vencer. está Must follow haciendo. the message. Oh, Señor Jesús. Nem cheguei na mensagem de hoje ainda. I haven't gotten Yo to the necesito message. seguir el Vamos mensaje. terminar a Today's mensagem message. da mensagem passada. Let's conclude. Ni entré en el mensaje de hoy todavía. Vamos a terminar el mensaje pasado. Verse 5 of 2 Peter chapter 1. Y a partir del versículo 5 de Segunda de Pedro capítulo 1, E cumprir a vontade de Deus habla na nossa que era, si nosotros queremos ser la iglesia en Filadelfia precisamos ser diligentes em trabalhar nessa y terra. cumplir la voluntad de Dios en nuestra era, In working on this land that necesitamos ser diligentes en el trabajar Por isso, de ele esta fala, tierra que versículo cada 5, uno "Por isso recibimos. mesmo, vós No vamos a ser toda a perezosos. vossa diligência". Por eso Él That is dice, why he says, versículo verse 5, 5, also for this very reason, vosotros even all también them poniendo toda diligencia. add Com a vossa fé, a virtude. to your faith virtue. Trabalha nessa Añadid Work on this. a vuestra Trabalhe fe nessa terra que virtud. Deus te repartiu para você. Work on this land that God Trabaje en distributed esta to you. fe. Trabalhar como? Trabaje en esta tierra que Dios repartió a usted. Aí, trabalhando com a palavra, você vai Trabajar associar como? a sua fé subjetiva que Trabajar já con la Working palabra. with the word, you're gonna Ahí, associate trabajando the con la palabra, subjective usted faith va that you have. a añadir a su fe You're gonna subjetiva add que your ya la faith with tiene virtue. você já tem a fé subjetiva. You have the subjective faith already. Vamos Con acrescentar la virtud. a ela a virtude. Let's add to Usted it ya virtue. tiene la fe Vamos crecer. subjetiva. Let's grow. Vamos ter progresso. Vamos a agregarle a ella la virtud. Parado. Do Um not ano, Vamos 2 a anos, crecer, 3 anos, vamos é o a mesmo cristão. avanzar, tener un progreso. No se quede parado. Não, vamos crescer. Un año, 2 años, 3 Vamos años. acrescentar Es el a mismo nossa cristiano. fé, a virtude. Let's add to our faith No, virtue. vamos a crecer. Virtude, irmãos, é a energia Vamos da a vida agregar para a fazer nuestra fe la And virtud. virtue, brothers and sisters, is the energy of life to do the work. La virtud, Sin hermanos, es la energía energía de la no hay vida trabajo. para Without hacer energy, algún there is trabajo. no work. toda. Sin energía no hay All trabajo. energy is Meu meant amigo. to execute the work. Tudo que você come tem que virar energia. Right? I mean, Toda everything you energía eat es para must trabajar. turn into No es así, energy amigo. for work. Por que que Todo você lo que se usted alimentou come hoje de manhã? tiene que Why did tornarse you eat this energía Porque para você está trabajar. respirando. Why are you breathing? Você sabia que o alimento Porque que usted comió você hoy a la come mañana. vira ¿Por qué usted nutrientes. está You know respirando? that the food that you Usted ate sabía que el turns alimento into que usted come se torna que é nutrientes suprido, que é lançado para a corrente sanguínea através do intestino. Sabia disso? which que es goes to suplido, the bloodstream que through es your lanzado Su al intestino torrente absorbe sanguíneo los nutrientes a través del del intestino. intestines ¿Sabían to esto? absorb the nutrients of the food. E joga na circulação Su da vida, intestino absorbe los Throw it nutrientes on the del circulation alimento of na life, circulação sanguínea. on the y bloodstream. coloca El en la sangue circulación Faz de la um vida, trabalho, distribui coloca en, la alimentos a cada en el célula. torrente And the sanguíneo. blood has its own work, Y la distributing sangre food hace un each trabajo, and every Mas não só distribuye Not only el that, alimento Os a seus cada pulmões célula. colaboram Your também, Your lungs also help. colocando Pero no solo esto. oxigênio na corrente Sus sanguínea pulmones colaboran también e retirando gás carbônico. colocando oxígeno en el torrente sanguíneo Carbon dioxide. Então, no y seu retirando sangue, na el gas circulação da vida, carbónico. So in your blood, on the circulation of life, tem dois elementos.
There are two elements. Entonces, Nutriente en su y sangre, en el oxígeno. torrente sanguíneo, el torrente de la vida, Para que serve esse hay dos elemento? What elementos, are these two elements for? Quando nutrientes entram nos seus, e na oxígeno. sua célula, When they enter into your cell, esses dois elementos se juntam, ¿Para qué sirven elements estos they dos come elementos? together provocam Cuando entran en sus and células, provoke this combustion. e a estos combustão dos fornece elementos se juntan, energia. se unen Combustion will provide you with y energy. provocan Como é que seu la carro anda? combustión. How does your car Y la combustión provee energía. Gasolina, with the fuel, which is gasoline, ¿Cómo es que su automóvil funciona? and also with oxygen? e no Combustible, pistão, no cilindro, gasolina, tem uma câmara de combustão. On the Y piston, on the cylinder, oxígeno there's a también. chamber of combustion. Quando o pistão pressiona essa Y en el câmara pistón, en com el cilindro, gasolina, hay y una oxígeno, cámara de When the combustión. piston puts pressure on this chamber with Y gasoline cuando and el oxygen, pistón acende-se presiona uma esta centelha, cámara a vela, con gasolina, combustible y oxígeno, acontece uma explosão. and then an explosion happens. E essa combustão se fornece enciende energia para una o carro chispa, This las combustion will bujías, provide energy for the car to run. andar. Você y sabe sucede que una o seu explosión. corpo humano também y funciona esta a combustão, combustión provee energía para que el automóvil ande, nutriente e se oxigênio. mueva. The nutrients and Usted sabe que Aí su fornece cuerpo energia. humano también funciona con combustión, Você tem energia para pular, you have es energy nutrientes y Andar. oxígeno. para trabalhar, to work. para realizar Ahí o trabalho. provee You do energía. some work. Espiritualmente é a mesma coisa. Usted tiene energía para saltar, O Senhor te dá nutrientes para andar, através da sua palavra, para Lord trabajar, gives you nutrients para for your realizar work. el trabajo. o espírito como Espiritualmente Gives you es lo spirit as the mismo. oxygen. oxigênio. Juntando El a Señor palavra te com da oxigênio, nutrientes When you a put través together de the su word with palabra. oxygen, palavra com Él espírito, da el Word espíritu and como el spirit. dá oxígeno, explosão. there is an explosion. uniendo Da la energía. palabra con el There is oxígeno, Aí você tem energia para pregar evangelho, palabra the con el energy to preach the espíritu, gospel. energia para fazer imersão, Energy to do hace immersion. una energia explosión, para trabalhar para da o Senhor. Energy energía. to work for the Lord. Ahí usted tiene energía para predicar el evangelio, energía para Vamos hacer continuar. Let's inmersión, continue on. energía ainda para o final da trabajar última para el mensagem. This Señor. is outra still mensagem. the end of last message. Eu vou ter que correr um pouco aqui, tá? I'm gonna to speed up here. Então nós Vamos não a podemos continuar. deixar nossa fé Porque passivamente parada. estoy aún en el final del último mensaje. Voy a tener que andar un poco más rápido Claro, aquí. a fé não Entonces pode ficar nosotros no podemos estática. dejar que nuestra fe not remain A nossa pasivamente fé precisa parada. ser dinâmica, Our faith must be dynamic. precisa ser La energizada fe no puede para estar produzir estática. algo para Deus. It must be energized to produce Nuestra something fe to God. necesita ser dinámica. Eu sei que Necesita ser vocês adolescentes energizada son muy proactivos. para producir Know algo that para many of you Dios. teenagers are very much proactive. essa energia que Deus está te dando na Yo palavra, sé This que energy which varios God de is ustedes giving you through the word. adolescentes vocês son já muy estão fazendo uma proactivos. planilha de todos os seus contatos. Esta You already energía have que a Dios worksheet está with dándote en all la your palabra, E já muito diligentemente mandando usted essas ya están mensagens haciendo de una vida planilla para de todos os seus todos contatos. sus Diligently, contactos. you're sending all these messages of life to all of your contacts. E convocar Y ya muy diligentemente mandando o para uma estos atividade mensajes da de igreja. vida You're para calling todos them sus to come and contactos see or some activities in the church. vocês já estão realizando y a convocando You are already doing the work a of un God. obra. Então, venivé, a palavra a fornece una a actividad de la energia iglesia. para nossa fé, e por isso Ustedes devemos ya están praticar a realizando imersão la na palavra. obra de Word Dios. supplies us with the energy Entonces of la faith. palabra That's why we provee need to la do work energía para nuestra Y fe. acrescentar Es también, por vamos eso que continuar. debemos practicar la Com inmersión a en la palabra. virtude, o conhecimento. and with virtue, knowledge. Ahí vamos a continuar. Conhecimento, né, é Con la é virtud, o suprimento do el conhecimento conocimiento. de Deus e de Jesus, que vem pela Este provisão da conocimiento palavra e do poder es, divino que há na es palavra. el suplir del conocimiento This de Dios knowledge y de is the Jesús, knowledge of que God viene and of por la Jesus. It provisión comes de by la the palabra provision of y the de word el and poder the divino divine que power. está en la No What is palabra. in the word? Não é um conhecimento teórico, It is not a theoretical knowledge. não é conhecimento No es, doutrina.
no It es is un not a doctrinal conocimiento knowledge. teórico, Mas quanto mais você tem a energia da vida, But the more no you es un have the energy of life, conocimiento você doctrinario, passa a conhecer melhor o Senhor, conhecer a sino Deus, que cuanto you más start que to know in the usted Lord tiene better, la knowing energía God de la better. vida, de maneira usted subjetiva. pasa subjective a way. conocer Você tem mejor al experiencia. Señor, You have conocer experiences. a Antes Dios para você Deus é apenas aquele Deus de longe. de manera Before, subjetiva. God for you was someone far away. Usted Mas tiene hoje, Deus para experiencias. você é alguém tão próximo. Antes, But para today, usted the Lord is Dios for you es something- solamente aquel someone Dios de close. lejos. Você tem experiência todos os dias com Pero Ele. hoy, You have experiences Dios with para Him usted every es day. alguien tan E cercano. com o conhecimento vamos acrescentar o domínio Usted tiene próprio. experiencias And with todos los knowledge, días let's con Él. add on self-control. O que é Y domínio próprio? con É el conocimiento autocontrole, vamos a autocontrole. agregar And this, el dominio self-command propio, is self-control. Aquele que tem la domínio de paciencia. si, ¿Qué es dominio dominio sobre propio? seus desejos Es y el pasiones. The one autocontrol. who has a self-control, control over Aquel que his tiene passions and desires. dominio de Temperança, sí mismo, qualidade dominio de quem é sobre sus moderado deseos y ou pasiones, comedido ou sobriedade. Has temperance. He's sober. Não é uma templanza, pessoa, não é que não quali- tem sobriedade. cualidad He's not de aquel someone quien who es is not sober. moderado Quando está o comedido cometendo o exceso, sobriedad. Ele freia. No es una He knows persona when que he no is tiene exceeding, sobriedad. then he stops. Ou quando ele está Él sabe desapercebido, cuando ele está precisa cometiendo un acordar. exceso. Or when Él he is frena. not paying attention, he must wake up. O tudo cuando isso vem él pela está palavra de Deus. desapercibido, él A necesita palavra de Deus despertarse. nos traz fé, virtude, Y todo esto viene por la palabra de Dios. Virtue conhecimento. La palabra de y Dios dominio nos trae and self-control. Não Fé, é meramente uma virtude, qualidade do homem natural. It is not just quality of a conocimiento natural man. y com dominio Com propio. o domínio próprio, a No es perseverança. meramente una And with cualidad self-control, there is del hombre perseverance. natural. Você vai progredindo, você vai crescendo. So you're Y progressing, you're growing. Con el Y el dominio próximo propio, paso es la perseverancia. perseverancia. Step is perseverance. Perseverança Usted em va grego é avanzando, usted va hipomone, creciendo. And perseverance Y el próximo paso es perseverancia. hipomone. que significa Perseverancia, habilidade, paciencia. constância, En griego es ripomone, característica de uma hipomone, pessoa que não desvia do seu propósito, que significa Characteristic of a estabilidad, person that does constancia, not deviate from his goal. de sua característica de una lealdade, persona que no se desvía de su mesmo propósito, diante das maiores provações e sofrimentos. From his loyalty and godliness, even before de su lealtad, la fe y piedad, Nós temos aún falado para os nossos adolescentes delante de las lerem mayores o pruebas livro y Resiliência. sufrimientos. we've been telling our teenagers to read that book, Resilience. Resiliência é um livro que retrata Nosotros a biografia hemos de hablado a um nuestros homem adolescentes que lean el libro Resiliencia. Biography of our brother Don. A maior qualidade para um Resiliencia es un ser libro que usado por retrata Deus la é biografía del hermano Dom. The great quality of a servant of God to be used by God is perseverance. Se você é alguém La que mayor lutar pelo cualidad reino de para Deus, un siervo de If you're someone Dios, who wants to fight ser for the usado por kingdom of Dios, es la luta de reinos, perseverancia. In a fight between kingdoms is a war. luta de Si guerra, usted es luta de alguien que reinos, quiere luchar por el reino de Dios, perseguição. And in a fight between kingdoms, there lucha de reinos es guerra. Muitos sofrimentos Lucha de impostos reinos, pelo diabo. de reinos, much suffering va a will producir be muchas imposed, Muita persecuciones, difamação, defamation, muita calúnia, and, muchos and lies. muitas sufrimientos mentiras vão falar contra impuestos Many por lies el will be diablo, spoken against you. você. Você suporta? muchas You withstand difamaciones, that, Você vai perseverar? muchas are you going to calumnias, persevere? Ou vai chegar um muchas momento da pressão de mentiras dizer, que "Eu van a desisto"? hablar en Or contra when the suyo. time of pressure comes, you will ¿Usted say, solo "I give up." soporta? Todo aquele que quer ser usado ¿Usted pelo va a Senhor perseverar? precisa ser ¿O perseverante. va a llegar All al those who momento de want la to be presión used by the y Lord diga, must no, yo must desisto? have perseverance. Enquanto Jesus viveu Todo aqui na aquel terra, que ele quiere foi ser usado perseverante. por el Señor While Jesus lived here on necesita earth, ser he was- Ele perseverante. estava He had determinado
em fazer a vontade do Pai. He was determined to En do cuanto the will of the Jesús Father. vivió aquí en la tierra, Él fue We do not have perseverante. time to mention a lot of verses. Certa vez, Él estaba determinado en hacer la voluntad del queria Padre. fazer Jesus rei. Yo no tengo tiempo para mencionar varios versículos. Una vez, Porque o povo queria ellos, ter um por rei que lhe Jesús, desse comida de graça. haber multiplicado los panes, querían hacerle a Jesús un rey, Food for free. Era a oportunidade de Jesus porque el pueblo quería tener un rey que le diese comida That was an gratis. opportunity for Jesus to gain much fame on earth. mas Era Jesus la oportunidad de que saiu do meio Jesús deles, foi orar. se Jesus obtener went una away gran from fama aquí en la Ele tierra. não veio para isso. He did not come for that. Ele veio para fazer vontade de Deus. Pero Jesús salió de en medio de ellos y fue a orar. He was focused on doing Él the will of God. no vino veio para fazer sua eso. própria obra. He did not Él come vino to do his own para work. hacer Irmão, la nós estamos voluntad aqui de para Dios. fazer sua própria obra. Saints, we're not here to do our Él own work. estaba No estamos enfocado aquí en buscando hacer la nuestra voluntad propia de fama. Dios. We're not here to No seek vino our para own hacer fame. su Tem propia obra. grande multidão de seguidores. Hermanos, no have a estamos aquí multitude para of hacer nuestra followers. propia obra. No. Estamos aqui No perseverantes estamos em aquí fazer para a vontade buscar nuestra We are propia here fama, persevering on doing the will of the Father. tener grandes seja multitudes de Church seguidores. may be edified. Que o evangelho No. do reino seja pregado. Estamos aquí perseverantes en hacer la voluntad del Padre. So that the Lord may come back. Isso é Que la iglesia sea edificada, determina as nossas que el ações. evangelio del This is the reino only sea thing that predicado determines our actions. Aquele que para que el Señor perseverar, pueda volver. servo de Deus Esto es lo único é que a determina característica nuestras principal da acciones. perseverança. Como eu já falei, vou ler um versículo com vocês, 2 Coríntios Aquel 6. que I'm gonna read a verse perseverare, with you as I share un the siervo servant de of Dios God has a es characteristic of perseverance. la Seis, característica principal es la perseverancia. Verse Voy a leer Pelo un versículo con contrário, em tudo, ustedes, 2 recomendamos-nos a Corintios, nós mesmos como ministros de Deus. But in all things we commend ourselves as ministers of God. 2 Corintios Há muita capítulo paciência, 6, que versículo pode ser traduzido 4. também para muita perseverança. In much Antes patience, bien, nos in recomendamos perseverance. Nas en aflições, todo como ministros de Dios, en mucha nas paciencia. angústias, Aquí puede traducirse también como mucha perseverancia. aflições, In imprisonment, nos en tumultos, tribulaciones, nos trabalhos, labor, nas en vigílias. necesidades, in fasting, en angustias, Você percebeu homem de en Deus, azotes, en cárceles, realize the man of en God will go through all tumultos, this en trabajos, será que vai en chegar desvelo, eu desisto? en ayunos. There will be a day when you will say, "Oh, I give Eu up." vou Usted cuidar da minha vida. Percibió, un hombre de Dios va a pasar por todas estas presiones. É muito sofrimento. Va a llegar un día y va a Mucha decir, ah, no, mentira. yo Too many desisto. lies. Aí o Senhor não consegue. Yo fazer voy nada. a cuidar de So mi then the vida. Lord won't be No able quiero to saber nada de A eso. fé tem que Es crescer, mucha crescer, presión, até es você mucho ter sufrimiento. perseverança. So Muchas faith must grow mentiras. and grow until you have perseverance. Ahí Y el Señor no perseverancia consigue va hacer para su onde? voluntad. And from perseverance, where it goes to. Entonces la fe Acrescentai tiene que a crecer, perseverancia crecer, a hasta usted tener perseverancia. You will add ¿Y de perseverancia va a dónde? Piedade, em grego. Agregad a la perseverancia la piedad. godliness in Greek is eusedia. Que significa a qualidade de quem tem reverência Piedad e respeito en griego a Deus. Who es means the quality of eusebeia, someone who has a reverent que significa Ou la cualidad fidelidade de a quien Deus. tiene reverencia Em outras y palavras, respeto deve a significar Dios. viver que expressa essa qualidade O de reverência fidelidad e a fidelidade Dios. de Deus. In other words, it must mean En otras a palabras, living that debe expresses significar this, un vivir reverence que towards expresa God. Expresa esta Dios. cualidad de reverencia y Alguém que no fidelidad seu a viver, Dios. Alguém que quando outra pessoa olha, fala, essa pessoa tem reverência a Deus, tem fidelidade a Deus. Expresa a Someone Dios. that when someone else Alguien looks at que en him su and he's vivir, living, alguien see que that cuando that person otra persona expresses mira, God. Deus dice, é esta manifestado, persona tiene é reverencia a manifestado Dios, no meu tiene viver. fidelidad God is a expressed Dios. through my living. E acrescentai a piedade a Dios es And we must manifestado add to en godliness mi the vivir. brotherly kindness. a fraternidade aqui é Filadélfia. Y a la piedad, Here is Philadelphia. É amor dos irmãos. la fraternidad, Love
between the brothers. Só assim, irmão, nós vamos Fraternidad chegar no amor. es Filadelfia, amor afecto fraternal. Es el By amor that entre los love hermanos. between the brothers. Solo así, hermanos, nosotros vamos a llegar And you can realize that this love en is el not dulce amor del amor entre los hermanos. it is not that love of eating pizza together. Usted ve que este amor no es el amor It's a natural, love that grows from no es el amor de comer las pizzas juntos. Domínio próprio. Es un amor que vino creciendo desde la fe, E o amor fraternal. la fe, la virtud, E aí, el o amor conocimiento, entre nós, irmãos, dominio é o amor propio, verdadeiro. perseverancia, la piedad y el amor fraternal. Da palavra de Deus. Y ahí el amor entre nosotros, hermanos, es el amor verdadero, 1, versículo 22, we can turn to que viene de la palabra de Dios. 23. verse Podemos volver a ver Primera de Pedro capítulo 1, versículo Tendo purificado a 22, nossa alma pela vossa 22 y obediência 23. à verdade. since you have purified your souls in obeying the truth. Quando você Habiendo obedece à purificado nuestra alma por la obediencia a la verdad. Soul is purified. verdade. É o mesmo que Paulo fala em Efésios 5. Cuando usted obedece a la verdad, su alma es purificada. Es lo mismo que Pablo habla en Efesios 5, el lavado del agua por la palabra. Aí surge o amor fraternal. Cuando usted, su alma es purificada por el lavado del agua por la palabra, ahí surge el amor fraternal. Irmão, eu amo você. Oh, brother, I love you. Não é esse amor. No, it is not that love. No es que yo decido amar a los It is the love hermanos. that comes from the growth. O amor que Hermanos, yo le amo a usted. Love that comes from the No es word. ese amor. vem pela verdade de Deus. El amor que viene del crecimiento E é de uma la vida. realidade da vida divina. El amor que viene por la Por palabra, isso aqui diz o que amor viene fraternal por la verdad de Dios So that's why it says y it is que the es una realidad de la brotherly vida love, the divina. sincere love. é fácil Por eso aquí dice el amor fraternal no fingido. To have a love that you're pretending. A fake Irmão, love. eu te amo muito. Brother, I Es love you fraternal very much. tener un Na amor primeira fraternal oportunidade, uma fingido. facada nas costas dele. But on the first opportunity, you're going to stab him on the back. Hermanos, yo te amo mucho, O amor não fingido It is pero a- en la primera it is not- it is a oportunidad sincere love. le doy una amai puñalada en nosso sus coração uns espaldas. aos outros ardentes. No es ese amor. Love one another. El amor no fingido, Esse amor ardente só pode amaros de corazón This fervent unos love a los can only otros come entrañablemente, from the word of life. ardientemente. Este amor ardiente solo puede venir por la vida de Having been Dios, born again, not of corruptible seed, but incorruptible. porque fuiste regenerado no de una simiente corruptible, sino de incorruptible. Ele vem do novo nascimento. ¿Qué quiere decir? Esto no viene de la vida normal humana. De mediante Él a viene palavra de del Deus, nuevo nacimiento. a qual Viene de vive la eternamente. semilla incorruptible de Então, a palavra de Deus mediante nos la supre palabra de esse Dios amor que es fraternal. viva, la cual es viva y permanente. E terminando aqui, amor fraternal vai Entonces para la palabra de o Dios amor. nos suple con este amor fraternal. Versículo 7. Y terminando Com a aquí, fra- el amor fraternal va a e com a el fraternidade, amor. O amor. Verse 7. To godliness, brotherly kindness. And to Versículo brotherly kindness, 7. love. É o A la piedad, auge, afecto o máximo fraternal, y al afecto fraternal, amor. Desenvolvimento da fé subjetiva até chegar no seu pico. Es é o amor. el auge, Subjective lo faith is máximo. being developed until it reaches its peak, which is El love. desarrollo de la fe subjetiva hasta llegar en su pico, que es O amor el amor. ágape. It is the agape love. Isso está em 1 João capítulo 4, El amor It es is el in 1 amor de John Dios. chapter 4. versículo 8.
el amor ágape. Aquele que não ama não conhece Esto está a en Deus, Primera de Juan, pois capítulo Deus 4, é amor. He who does not love does versículo not know God, 8. for God is love. Versículo 16. Aquel que no Verse ama no E conoce a nós Dios, conhecemos e porque cremos Dios no amor es que amor. Deus tem por nós. Deus é amor. And we have Versículo known and 16. believed the love that God Y has nosotros for us. God is love. hemos conocido y Y creído aquel que el amor que permanece Dios no amor, tiene para con permanece en nosotros. Dios y Dios Dios es en él. amor. He who abides in love abides in God, and God in him. Aquel que permanece en el amor permanece en Dios Ninguém jamais y viu a Dios Deus. en Amarmos él. uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Verse 12. Versículo No one has 12. seen at any time. Nadie vio a Love one Dios. another. God Si nos abides in amamos us. unos a los His otros, love Dios has been permanece perfected. en nosotros Quando y nós su amor chegamos a esse se ha nível do perfeccionado en amor ágape de nosotros. Deus, When we reach this level of the agape love of God, a edificação da igreja já Cuando já nosotros terá llegamos sido a este realizada. nivel de amor ágape de Dios, the church will be fulfilled. Porque em Colossenses 1:14, la edificación de la iglesia ya habrá sido realizada. 3:14, Sorry, 3. Porque en Colosenses 1:14, acima de tudo isto, porém, esteja o amor, perdón, que é 3:14, vínculo da Colosenses perfeição. Here 3:14. it says, but Allí above nos all dice, things, all Y these sobre things todas put on estas love, cosas, which is the vestidos, bond of vestidos de amor, Em português, nós que temos es uma el versão vínculo que diz, perfecto. o amor é o que nos une com perfeição. In Portuguese, there is a version which says that En love is portugués what nosotros tenemos unites una us versión que with dice, perfection. el amor es lo que nos Nosso une con perfección. desenvolvimento da fé. What God wants to obtain through our growth, Lo que Dios quiere obtener a través de nuestro crecimiento, nuestro desarrollo de la fe, brothers, spiritual brothers, Para ele colocar na Nova Jerusalém como troféu. no es so that he can, muchos display on hermanos New espirituales Jerusalem as a trophy. Não, Deus quer para uma él edificação. colocar en la Nueva Jerusalén como Deus trofeos. quer edificar sua casa. He wants to build up his home. E o elemento que No, realmente Dios edifica e quiere nos una une é o amor. edificación. And the element that Dios truly quiere edifies and edificar su unites us casa. is love. Y Sem o amor el de Deus, elemento não que há realmente elemento que nos edifica une. y nos Without the une love of God, es there is el no amor. element that unites us. Eu e você, por mais Sin el amor de Dios no hay elemento matter que nos how una. Our friendship is. não realiza Yo y usted, por más que tengamos una o amistad, amor é o único que nos conecta, nos liga no Is the realiza only la thing that edificación. connects us and com, bonds us. com perfeição. El amor es el único que nos conecta, Will unites nos us une, forever. nos Por isso liga precisamos crescer, 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 crescer até con alcançar perfección. Why we need to grow and grow Va a and grow. unirnos para siempre. Senhor. Por eso necesitamos crecer, crecer, crecer Aquí hasta yo tengo alcanzar versículos. el amor ágape. Bom, não se preocupe, eu não vou terminar toda a mensagem Senhor em Jesús. 23, Don't assim worry. como não terminei a Aquí mensagem yo em tengo el 22. versículo, To los conclude versículos. message 23, No se as I preocupen, did yo not, no voy a terminar se todo el preocupe. mensaje 23, don't worry. así Vamos como no talvez terminé terminar el no mensaje versículo 22. 11 só. Não vamos terminar. Perhaps we're gonna just go until verse 11. No se Mas, irmãos, eu preocupe, preciso mostrar para vocês a Vamos, tal edificação da vez, igreja em Éfeso. terminar en el versículo Saints, I 11. must show you the building Vamos up a of the terminar. church in Pero Ephesus. hermanos, yo necesito mostrarles a ustedes la edificación de la iglesia en Efesios 4. Verses 15 and 16. Indicam o que Deus quer. They Versículos indicate what God 15 y wants. 16 Aqui diz, mas seguindo a verdade em amor, indican lo que But Dios he quiere. says, but speaking the truth in love, cresçamos em tudo naquele Aqui que dice, é a cabeça, Cristo. may grow up in all Siguiendo, things into him who is the head, sino que Christ. siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es A Cristo. verdade vem pela palavra. Truth
¿Qué es seguir la verdad en amor? Buscando a verdade, buscando a palavra, La verdad viene por la palabra. você vai alcançar o amor. Si usted continúa buscando la verdad, buscando la palabra, Isso é, na palavra da verdade, usted va a alcanzar el amor, el amor ágape. Esto quiere decir, en la palabra de la verdad em tudo hace naquele que a usted cabeça alcance el amor de Dios. Cristo Y nosotros crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, Cristo. por meio da palavra. Cristo Eu reina. membro do corpo de Cristo que cresce Cristo gobierna mi vida na cabeça, ligado por à medio de cabeça. la palabra. Yo soy un miembro del cuerpo de Cristo que crece por la cabeza, en la cabeza, unido a la cabeza, E consolidado. de quien todo el cuerpo de Cristo, todo el cuerpo, bien Justo, concertado y segundo a unido cooperação de cada parte. por unido por todas las coyunturas, Não há maneira de nós nos ajudar. que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. No hay manera de nosotros ajustarnos, consolidarnos. No sentido de trama e Esta palabra bien ajustado, bien consolidado, tiene el sentido de tecer trama y tecer tecido. y urdidura, urdiembre, de tejer un tejido, A fábrica. tejer un tejido. Então, então você tem fios longitudinais e fios transversais. Entonces, usted tiene hilos longitudinales y hilos transversales. O amor de Deus. Faz com Los que nós hilos amemos longitudinales uns aos outros vienen de grandemente. Dios. El amor de Dios O amor de hace Deus con que nosotros produce nos o amemos amor unos a los otros amamos transversalmente. uns aos outros. Nós somos ajustados. El amor de Dios produce el amor fraternal. Consolidados uns Nosotros aos nos amamos unos a los otros. Nosotros somos ajustados unos con los otros, consolidados unos con los otros. Creo que hay una traducción en inglés que habla de compactados unos con los otros. tão justamente, tão juntos. ¿Y quién es el único que consigue unirnos de esa manera? Así, tan justamente, tan Efetua o juntos. seu próprio aumento para a Hermanos, edificação es de si mesmo el amor. em amor. Por eso él dice que efectúa su propio aumento para la edificación de sí mismo en amor. Deus quer ver uma edificação. Dios no está mirándonos a nosotros, quién es el más espiritual entre nosotros. E ligados em amor. Dios quiere ver una Então, edificación. vamos lá, voltar lá para a segunda. Estamos trabajando en este edificio y unidos en amor. Vamos ter que falar para o Entonces Instituto vamos de a Criação volver Mensagem. a Segunda de Pedro. Yo Então, voy, vamos lá, vamos continuar aqui. vamos a tener que hablar al Pois, instituto. versículo Voy a tener que hacer un mensaje más. Pois Vamos a porque continuar. Versículo 8, perdão. Porque estas coisas Versículo 9. existindo em vós e em vós aumentando. Versículo 8, perdón. Coisas são Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, a fé, a virtude, conhecimento. ¿qué son estas amor cosas? próprio
self-control, Estas cosas que él acabó de o decir, amor fraternal, la fe, o amor. la fe, love. la virtud, Essas coisas el conocimiento, el dominio não propio, só existindo, la perseverancia, crescer. Not el only amor fraternal, exist in you, but el amor. must grow. Entonces, Você si pode estas dizer, mas eu cosas, tenho pouco de cada. no solo existiendo, sino necesita Tenho crecer. pouco de virtude, I Usted have puede decir, pero tengo yo un poco de tengo un conocimiento. poco de cada uno. something of eu virtue tenho and pouco knowledge. de, eu tenho pouco de Yo tengo un poco de, I have a domínio próprio, little bit de of virtud. knowledge and self-control. Yo tengo Tengo un un poquito de poco de perseverancia. I conocimiento. have a little bit of o amor Yo tengo fraternal e o amor. un poco de conocimiento, Mas não pode dominio só propio. existir. but they should not be. Yo tengo un poco de perseverancia, They must o amor Não fraternal y deixe el a amor. sua fé ficar no estado Pero no estático. puede Do solo not let your existir. faith remain in a static way. Por Tiene isso, que irmão, vamos crecer. amar a palavra. That's why saints No must follow the deje word. que su fe Mesmo que você quede en seja un alguém estado muito estático. ocupado no seu trabalho. Even if Por you eso, are hermanos, someone vamos a amar la Você palabra. fala, eu não tenho tempo. Aunque usted sea alguien muy ocupado con su trabajo, early at the morning you have to rush. y diga, yo no tengo tiempo. Take Aunque a la mañana temprano tiene que salir corriendo. Can you Pega a folhinha use de that? manhã, Take this. vou sair correndo para o meu trabalho. Tome Pega o carro, unas hojitas de estas, unas hojas de estas. no sé ¿Es más. así, Rebelino? At the traffic ¿Se puede tomar esto? fechou. Una hoja de la mañana. Voy a salir correcto a mi trabajo. Tomo el Se automóvil. apresenta no início da sua segunda epístola, En el semáforo Simão Pedro, seu nome original era Simão. cerró, Você paró, se puso en rojo. Amén. himself. El apóstol Pedro se presenta Advantage of time, right? en el comienzo essa pouca palavra de su segunda epístola. ¿verdad? Usted puede aprovechar el tiempo o no puede hacer esto. levar você a ter mais sede. Crea que esta poca palabra le va a sustentar a Para usted ler mais pouco. And will cause you to be thirsty. So by y lunchtime, va you a will- llevarlo a usted tener más sed. Preciso dizer, não vou ler a De, Bíblia toda de ahí uma vez, a un não. poco en el momento del almuerzo, usted va a tomar la hoja y leer un poco más. No, start with something small. Vai No mudar necesita decir, It no will voy, change your life. voy a leer la Biblia de una vez, tática. toda de And una your faith vez. won't stay. Comience con poco. Mesmo que é uma velocidade menor, mas Va a vai cambiar estar su crescendo. vida. Even if it is at a Ahí slow su fe pace, no quedará Essas estática. coisas existindo e crescendo. Aunque a una velocidad menor, pero va a estar creciendo. Com que não sejais nem Entonces inativos estas e cosas nem existiendo you y will creciendo en be vosotros barren nor unfruitful. infrutuosos. Não hacen con que no inativos, seáis você não está ociosos inatividade. ni sin A sua fruto. fé não está inativa. Inactive means that you are not inactive. Your faith is not inactive. Inactivo, ocioso, quiere decir usted no está en inactividad. Not idle. Su fe no está inactiva. Your faith is in activity. Mas nem Su fe no toda está atividade indica parada. ser frutuoso. But not Su fe every está en activity actividad. means that you are fruitful. Então você tem que buscar Pero ser ativo, Ni mas toda também actividad produzir fruto para indica o Senhor. ser So you must fructífero. be active, but also produce fruit. Fructífero. E você vai estar tão alegre Entonces aquele usted tiene dia, que com buscar pouca palavra ser de activo instrução da manhã. y también That day you producir will be so frutos joyful para el with that Señor. little portion of the word that you enjoyed in the morning. Primeiro contato Usted que va a você estar teve de tan manhã, alegre en você aquel já día deixou con de poca ser palabra ativo. que usted A disfrutó palavra a la vai fluir para mañana. outra pessoa. At the first opportunity you have a contact in the morning, Primer you will contacto be que usted active in the tenga a la morning mañana, to another person. usted ya dejó de ser activo. And all of La a sudden, palabra you ya will bear fruit. fluyó para Essa otra pessoa vai persona. falar, eu estou procurando uma igreja para reunir. And that person will Y de tell repente you, usted "I'm va a looking for producir un church fruto. where I can meet." Eu sinto que você vai Esta persona va a decir, And I certa. think we'll- yo estoy we'll guide buscando you una to the iglesia right para church. reunirme. produzir fruto. You produced a fruit. Por isso não Yo siento vamos que ficar usted inativos va a So let us indicarme not una be iglesia. inactive, e una iglesia cerca. infrutuosos. barren. Neither Usted ya produjo un fruto. Pleno conhecimento Por do eso nosso Senhor no Jesus vamos a estar the knowledge inactivos of our Lord Jesus Christ. Então, y certamente, infructuosos, esse sin pleno frutos, conhecimento de nosso en Senhor el Jesus pleno Cristo conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. não pode indicar Entonces, conhecimento doutrinário, ciertamente este pleno conocimiento de nuestro Señor mas Jesucristo é pleno conhecimento adquirido pela
circulação da no vida puede da indicar conocimiento doctrinario, We gain by the circulation of the light. sino es un pleno conocimiento adquirido por la circulación de la vida que viene de la palabra Capable of knowing the Lord in fact and y que nos capacita a realmente conocer al Señor de hecho Pois aquele a quem y estas en coisas não estão experiencias. presentes é cego for he who lacks these things is short Versículo 9. e esquecido da purificação Porque el dos que seus nos pecados tiene, outrora. no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, old sins. habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Essas virtudes crescendo nele, The one who does not have these virtues growing in him Aquel que aqui fala no tiene é cego. estas Essa virtudes palavra em grego, creciendo sabe o que en significa? él, here says he's short-sighted. Do you Vem- know what this word in Greek means? Aqui fala Aqui que o dice, que está perto. es ciego. Esta palabra en griego, ¿sabe lo que Essa significa? palavra vem do mesmo radical que quer dizer aquele Aquí dice, viendo lo que está cerca. que vem facho de luz muito Esta palabra, viendo el mismo radical de que quiere decir aquel que cierra los ojos, porque quando você está dirigindo o carro, un halo de luz, un reflejo de luz muy fuerte, And all of a sudden, se encandila. você então fecha pouco os seus olhos, then não é you, isso? you close Cuando your usted eyes, está dirigiendo su automóvil, then you look de repente viene una luz muy Para fuerte. não ficar ofuscado com a luz forte. Usted entonces cierra un poco sus ojos. Ahí usted mira para más cerca, Sabe o que significa isso? para no what estar that means? encandilado con la fuerte luz, con la luz Na fuerte. palavra. The Lord wants to give a strong light in the word, ¿Sabe qué significa esto? but you do not want to see it. Significa, el Señor quiere darte una fuerte luz en la palabra, una luz fuerte en la palabra. Quando você Pero olha usted para a no sua quiere verlo. situação, When you Você look olha, at Usted entonces por causa de la luz fuerte, usted mira en la cercanía. see your situation, Cuando usted mira cerca, usted solo mira su situación, usted mira su necesidad, las cosas miopes. spiritual short-sighted. Usted você não termina consegue siendo un ver miope a palavra espiritual. quer mostrar. You cannot see what the light in the word wants to show you. Aí você se esquece até da Usted purificação. no consigue ver lo que la luz de la palabra quiere mostrarte. Você até deixa de Ahí ter usted clareza se olvida hasta de la On purificación. the basic things you won't have clarity. do perdão dos pecados. Usted hasta deja de tener claridad hasta en las cosas básicas. Por isso, irmãos, vamos procurar versículo 10. Por isso, irmãos, Del perdón de procurai los com pecados, diligência cada las vez cosas maior. básicas de la vida cristiana. Verse 10, therefore, Por eso, hermanos, vamos a buscar versículo 10. Por eso, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y Porquanto, elección. procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Vuestra vocación y you elección. will never stumble. Haced firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. That God gave us. Lembra-se que o Senhor te deu Vamos uma a trabajar na terra. en lo que Remember, the Lord gave you inunda la tierra que Dios nos dio. Preciosa quanto ao do seu Recuerde que el Señor te dio una porción de la tierra, land that was given to your brother. Não deixe que es apenas o igualmente seu irmão preciosa en cuanto a la de su hermano, igual que la de su hermano. Grow, only him grow. e você depois No de deje que apenas su hermano esté avanzando, creciendo. Place. vamos buscar com diligência cada vez Y maior. usted, Let's seek después with de diligence. 5 años, está en el mismo lugar. Buscai, procurai com diligência Vamos a buscar con diligencia cada vez Be even más. more diligent. com certeza. Aquí se você dice, estiver buscando buscad, junto com os procurad con diligencia cada vez Together más. with those who are seeking closely. a sua diligência vai aumentar. Con seguridad, si usted está buscando junto con los que están buscando de cerca, de perto. Because you are encouraged by those who are seeking closely. su diligencia va a aumentar. Os irmãos líderes das igrejas, sabe? Porque usted es animado por estos que están buscando de cerca. Encouraging the leading
ones in the church to follow closely. Hermanos, nosotros hemos animado a los hermanos líderes de la iglesia a andar cerca, correr cerca. Regional conference in Brazil. Muitos irmãos líderes Hoy, estão correndo donde hay una conferencia regional en Brasil, o benefício de seguir de perto a palavra. Because they realize the benefit muchos of following hermanos the word líderes closely. están yendo detrás, están corriendo atrás, De perto a palavra, porque ellos vieron el beneficio de seguir de cerca la você palabra. vai buscar o Senhor com diligência cada vez Si mais. usted anda junto con los que andan de cerca con la palabra, Afastar. But if you usted get va a away, buscar al Señor con diligencia cada vez mayor. Você corre perigo de tropeçar. Si usted you se run aparta, into dangerous situation, stumbling. se distancia, toma distancia, Negative word comes in. Você usted balança. corre el peligro de tropezar. E você balançando, você prejudica toda a sua família. Hay una palabra When you negativa, are shaking, you will damage usted your whole se E tambalea. não só isso. Y usted tambaleándose, usted perjudica toda su familia. Você vai poder entrar na manifestação do reino dos céus. You will Y no enter solo into esto, the manifestation of the usted kingdom of buscando Só con os diligencia, vencedores entrarão. And usted only va a overcomers poder will enter. entrar en la Versículo manifestación 11, del reino Pois de los dessa cielos. maneira é que você será amplamente Y solo los suprida vencedores a entrarán. entrada. For so in entering, Versículo we supply 11. to you abundant Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada everlasting kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. Pedro falou en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. buscar mais. To help you to seek even more. Não seja preguiçoso. Do not Pedro habló todo Você esto está indo bem. You're doing well. es para ayudarte a buscar más. Stop following closely. Use sua No sea perezoso. cada vez maior. Use your Usted diligence está even yendo more. bien. Esteja junto daqueles No que deje de seguir de Stay cerca. together with those who are seeking. correm atrás Use da palavra. su diligencia cada vez Você más. vai ser Esté amplamente junto de suprida aquellos que a sua buscan. entrada no reino. Your entrance to the kingdom Corra will be detrás de la abundantly palabra. Quando Usted va a ser no momento ampliamente suplido su entrada en el reino. nós não estamos longe. supplied. We are not Cuando far away from that. A situação llegue en el mundial momento de la gran The tribulación, world situation is very confused. guerras, nosotros rumores de no guerras, estamos Wars lejos. and rumors of war. inundação, La situación mundial desastre, tragédia, está muy estão confusa. acontecendo. They're all happening. Guerras, rumores de Olhando guerras, para sua igreja, inundaciones, God is desastres, looking at His church tragedias to finish this age. están quando o evangelho sucediendo, do reino foi pero pregado a toda a terra Dios habitada, está mirando a su iglesia para terminar esta era. então virá o fim. Then the end will come. Cuando el Evangelio del Reino sea predicado en toda la tierra habitada, Por isso Deus está preparando um fim. entonces vendrá el fin. Christ is preparing the Esse man-child. Nosotros hablamos en África del Sur. En cuanto a esto, Dios está preparando un hijo varón. Fight for the kingdom. E esses que lutam pelo reino, irmãos, têm Este hijo varón está formado por estos que luchan por el reino. They have this diligence of seeking Y estos que luchan por el reino, hermanos, tienen esta diligencia de buscar el crecimiento. que vai colocar essa situação caótica do mundo em um momento Y de cuando and really usted, soon, a man de aquí a will come poco, up who will va a turn surgir this un hombre situation of the que world va a colocar esta situación caótica del mundo en un momento de paz. 7 anos. And this man will form a covenant of 7 years. E quando o mundo todo respira aliviado, Y finalmente este va a firmar una alianza de 7 años, un pacto de 7 años. Finally, peace and safety. Y cuando todo el mundo respire aliviado, finalmente paz y seguridad. Will go by, and then he will break this aí covenant. inicia a repentina Pasa destruição. 3 años y medio y él quiebra este pacto, esta alianza. Mas o filho varão será Ahí arrebatado comienza por Deus antes. la repentina destrucción. By God before that. Você quer fazer parte do filho Pero varão? el hijo varón será arrebatado por Dios antes de esto. So seek that.
usted quiere hacer parte del Hijo varón, ampla entrada no reino entonces eterno de nosso Senhor Jesus busque esto. To you will be supplied abundantly the entrance A usted into the le será everlasting kingdom of suplida our Lord and Savior el- Do contrário, você está el- fechado na grande será entrada, una amplia entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. não haverá liberdade de comprar. De lo contrario, usted será dejado en la gran tribulación, freedom to buy and sell and to work. Quem donde estiver nessa no habrá libertad de vai ter que comprar, vender, Whoever trabajar. is on this area of conflict will have to flee to go away to the Quien está en esta etapa de conflictos va a tener que huir al desierto. This is not a problem. We are preparing in South America a place for you to stay. milhões de livros nós distribuímos. Pero no hay ali problema, para nosotros alimentar os preparamos en América del Sur para que usted se Millions of quede. books have been distributed to the children of God during the trip. Millones de libros nosotros distribuimos allí. Va a alimentar a los hijos de Dios durante la gran tribulación. 3.5 years. Mas eu não quero ficar. But I don't want to stay there. Toma un avión y vaya I para wanna allá. be ruptured. Esté allí más 3 años y medio más. Por isso, irmãos, vamos buscar com Pero yo no quiero quedarme. That's why, saints, let's seek Yo quiero ser arrebatado. diligence. Depois não Yo quiero ser el hijo que varón. o Senhor não te avisou. Por eso, hermanos, vamos a buscar con diligencia cada vez mayor. Foi uma advertência para todos The nós. word this Después, morning was a no warning to all culpe of que el us. Señor no te avisó. O prêmio para quem buscar será o reino. La palabra de esta mañana fue una advertencia para todos nosotros y que el premio para quien busca será el reino. May the Lord in this coming years may produce Que el many Señor overcomers aún in en North America. estos años produzca muchos vencedores aquí en América del Norte. Estamos aqui pregar o evangelho do reino. That's why we're here preaching the gospel of the kingdom. Justamente El Señor no se olvidó de esta región. nós With the goal that many Por eso nosotros estamos aquí predicando el Evangelio del Reino, to become overcomers. justamente para que muchos puedan vivir como nosotros, manifestação no reino dos céus. So that they may be raptured and se- be part of the sean vencedores, kingdom of heaven. Te abençoe vocês. para también ser arrebatados y participar de la manifestación del reino de los cielos. El Señor los bendiga a ustedes. Amén.